Alô, amigos, um grande abraço. De novo, nós estamos aqui com o nosso podcast Boca Maldita, recebendo mais um vereador dos tantos que já aqui compareceram e saudando, agradecendo a presença do vereador Hudson Moreschi, vereador de primeiro mandato, né, Hudson, que já está em condições de nos dizer, até agora, o que tem acontecido no Legislativo, no seu trabalho, o satisfaz, o decepciona? Era para ser mais? Obrigado pela presença. Obrigado, Miguel, pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui do podcast Boca Maldita. Satisfação. Você está satisfeito? Repito a pergunta. Você está satisfeito com os resultados apresentados até agora no seu mandato? Ser vereador era aquilo que você pensava? Estou satisfeito, motivado, feliz de estar vereador no município de Cascavel. Afinal, uma honra, né? Estarmos representando aí uma população de mais de 360 mil habitantes. E, sem dúvida, existem muitos desafios como legislador, algumas angústias também, mas estou feliz, motivado, como eu disse, propondo várias leis municipais, que é um dos papéis do vereador, assim como também motivado no acompanhamento, fiscalização de tudo que o Executivo faz, do que o Executivo propõe, né? Também cumprindo um outro pilar que também é importante no papel de vereador. Você estava secretário municipal e trabalhando na assistência social, né? Com os programas e os projetos aí vinculados a isso, que é um importante setor da administração pública, sempre muito exigente. Quanto mais faz, parece que muito mais tem que fazer, né? A questão da saúde também, mais ou menos a mesma coisa. Agora, do outro lado, lá do Centro Cívico, né, que tem a Câmara, a gente chama de Centro Cívico, está a Câmara de Vereadores, onde você hoje precisa peticionar, precisa encaminhar uma indicação, precisa fazer um pedido e tudo mais. Quer dizer, antes você tinha o poder de decisão e de fazer. Isso aí dá problema, não? Olha, de fato, são dois papéis bastante diferentes, né? Estar no Executivo, como eu estive como secretário, como servidor de carreira, e agora estando como vereador. Com muita honra, eu fui secretário municipal de assistência social de Cascavel por 8 anos aproximadamente. Foi um período de muito crescimento profissional para mim, em que confesso que profissionalmente foi o grande desafio que eu tive até hoje, né, como profissional. Por que o grande desafio? Porque o Executivo ele te exige soluções para todas as questões. E às vezes os desafios chegam e você não tem a infraestrutura necessária para solucioná-las, seja infraestrutura que eu falo, recursos humanos, recursos financeiros, para garantir uma solução adequada. E você tem que achar uma solução, não existe alternativa, né? Já o papel do legislador, do vereador, ele cobra, né? Ele traz o problema, encaminha ao executivo o problema e busca uma solução, né? E cobra essa solução. Então, é um papel mais leve nesse sentido, né, do que você estar secretário, em que você não tem alternativa a não ser resolver. E, por isso, são duas funções diferentes, porém as duas relevantes. Daqui a pouco vamos falar com o Hudson Moreschi a respeito dos seus projetos, daquilo que tem conseguido fazer andar na Câmara Municipal, algumas pautas bastante interessantes, né? Também bastante complicadas na execução e tal, porque envolve e demanda uma série de fatores. Agora, antes disso, assim, você está no Podemos, certo? É o partido, acabou de aparecer no Caracteres. E deveria ser hoje o presidente do Podemos já juramentado, sacramentado. O município, a agremiação, quer uma executiva. Foi já, acho que há mais de ano, isso para uma homologação, o senhor me corrige aí. E até hoje o Estado, o Executivo Estadual, não falou assim, o vereador Hudson, você assume a presidência aí da nossa provisória. O que está acontecendo, Hudson? O Podemos, de fato, ele tem um desafio com relação à sua organização. Primeiro é importante esclarecer que o Podemos ele vem de um desdobramento da unificação entre o Partido Social Cristão, PSC, e o Podemos. Isso aconteceu em meados de 2020. E desde então, o partido vem sofrendo com essa instabilidade, né? De não ter, de fato, uma continuidade, de uma liderança, de uma executiva definida no nosso município. E, de fato, isso para mim e para o vereador Sidão, que estamos hoje vinculados à sigla e eleitos, traz algumas angústias, né? Principalmente relacionadas a planejamento, organização, falando de forma política, né? E estamos dialogando com a executiva estadual, em que atualmente quem está liderando esse processo é o deputado federal Felipe Francischini,
em que colocamos a ele esse desafio, essa angústia nossa, falando de município, né, de grande porte, em que o Podemos tem grande estrutura, porque nós temos, afinal, 2 vereadores aqui, 2 vereadores eleitos, né? Então, nós temos dialogado com eles para que, de fato, se consolide e seja definida essa executiva municipal. E que, se de repente não seja eu, não seja o Sidão, que são os 2 vereadores do partido, que se defina um outro presidente ou uma outra executiva por questões de planejamento e organização, porque da forma que está, acaba ficando muito frágil. Deprecia, né? Muito, chega a ser até uma questão de falta de respeito. A gente de fora acha isso aí, né? Deveria ter mais consideração nesse sentido. Até mesmo com a comunidade, né? O pessoal que elegeu você, que apoia, e assim acontece, às vezes, mais ou menos, numa série de outras siglas. Mas agora estamos às vésperas da eleição. As coisas precisam se resolver. Podemos já resolveu com quem que vai? Vai apoiar candidatura A, B ou C? Ou ainda há uma discussão nesse sentido em termos do Estado do Paraná? Buscando essa informação e dialogando junto com o Felipe Francischini, eu estive dialogando com ele e como ficou a orientação? Como há essa desorganização, vamos falar dessa forma, ficou-se livre a exemplo da definição de quem apoiaremos para o propenso pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. Então, o partido Podemos, a nível de Estado, deixou livre a cada município definir se vai com qual pré-candidato, né? E da mesma forma, como não há essa organização, não se definiu nada especificamente com relação a deputado federal, estadual, e nem também a deputado estadual. E nem ao Senado. Né? Então, nem a Senado. Que coisa, né? Então, essa falta de uma executiva traz essas consequências, né? E aí cada agente político acaba tomando suas decisões por si só, não tendo essa unidade. Agora, dentro desse contexto, você é um vereador ligado à situação, vereador de base, né? Trabalhou bastante com esse prefeito Leonardo Paranhos, um período grande aí também, quando era vice o Renato Silva, hoje prefeito. E assim, a proximidade, o relacionamento, nós testemunhamos é bom. Até recentemente, o prefeito Renato Silva convidou o vereador Hudson para ser secretário da Agricultura. O que aconteceu ali que não deu certo? Então, com grande satisfação, tive esse convite por parte do prefeito Renato Silva para estar assumindo a Secretaria da Agricultura. Inclusive, esse convite veio a público, né? Em que voltei até o prefeito após algum tempo pensando sobre o tema e neguei esse convite. E não neguei por qualquer problema com o prefeito, muito pelo contrário. Ali, Miguel, eu tomei uma decisão pensando na minha trajetória política, em que eu estou iniciando essa trajetória dentro do Legislativo, como agente político eleito. E aí eu entendi que se eu tomasse essa decisão de sair do Legislativo e vir para o Executivo, eu estaria, de certa forma, traindo os 2.346 votos que eu recebi para vereador em Cascavel. Então, por uma decisão política, eu decidi de que eu preciso me consolidar melhor como um agente político, estando vereador, aprendendo também nesse momento que, para mim, é um momento sabático de entendimento, de compreensão nesse ambiente político, para que, quem sabe, no futuro eu possa pensar novamente a voltar para o Executivo, que é um local que eu me sinto bem, que eu gosto de estar lá, porém entendi que não era o momento, agradeci o prefeito e ele compreendeu. Muito bem. Agora tem gente que disse assim, mas como? O Hudson, o que entende do Guatambu, de plantar soja, de ver as estradas do interior e tal, como é que vai para a agricultura? O lugar dele é lá na assistência social, seria diferente e tal. O senhor se sente qualificado, de repente, para entrar numa agricultura amanhã ou depois? Olha, sem dúvida, eu me sinto preparado para estar nesse ambiente. Até as pessoas confundem um pouco, porque a minha trajetória toda como servidor foi na assistência social de fato. 18 anos eu estive lá concursado, né, passando por várias funções, encarregado, coordenador, gerente, diretor e secretário. Porém, a minha formação de nível superior é mais voltada ao agronegócio. Eu sou engenheiro de produção agroindustrial. Inclusive, lá no ano passado ainda, eu apresentei ao prefeito Renato Silva algumas ideias e estratégias para a agricultura, para que, além das estradas rurais que são importantes, se pensasse em estratégias voltadas a potencializar a parte produtiva, a questão agronômica, a questão da veterinária, na política da agricultura. E eu entendo que o prefeito Renato Silva achou interessante essa estratégia, além do fortalecimento das estradas, que é o básico, nós fortalecermos também a parte produtiva. E eu acredito muito por essa estratégia e esse documento que eu entreguei a ele, como um plano de desenvolvimento rural, ele entendeu que eu pudesse estar colaborando junto à Secretaria da Agricultura. Mas eu deixei claro a ele, mesmo eu negando estar secretário, o nosso time e eu estou
preparado e disposto a colaborar nessa estratégia se for do entendimento dele. Hoje, interinamente lá na agricultura, o secretário de Obras, Severino Falador, que também é homem do interior e tal, né? Conhece bastante da administração. Ele não aceitaria a contribuição? Como é que é o relacionamento seu com ele nessa área? O meu relacionamento com o Falador é muito positivo, inclusive quando do convite do prefeito Renato Silva, o Falador me chamou lá na secretaria, me incentivou a estar assumindo a Secretaria da Agricultura, inclusive ele se colocou à disposição para me apoiar nos desafios que tivessem, né, com relação às estradas rurais, ou ao agronegócio como um todo, afinal ele como produtor rural entende como ninguém as dores do produtor, então eu fui muito bem acolhido do convite, né? Então a minha negativa não foi por nenhuma questão pessoal e particular, nem com o prefeito, nem com o secretário interino atual, nem com qualquer outra situação. Inclusive, na agricultura, a informação que temos é que muito em breve vai trocar, depois da eleição, né? O Falador está interino, muita coisa para fazer, e o nome do secretário vai ser Rafael. Só uma informação que eu estou antecipando aqui, né? Parece que Rafael Souza é o sobrenome dele. E também tem na sequência o meu caro vereador Hudson Moreski, que nos visita hoje aqui, no nosso Boca Maldita, para as nossas plataformas digitais, nossos podcasts da semana. Você vai aceitar o outro convite, se vier, não veio ainda, você me disse, para ser o próximo líder de governo, depois que o João Diego sair no final do mês? Ele já falou que ele não quer mais. E aí nós temos essa informação de que entre as opções, existem outros nomes, o seu está junto e que seria o preferido hoje do prefeito Renato, que está em férias e volta também agora na próxima semana. Como é que está isso aí? Vai ser líder ou não vai? Miguel, pelo simples fato de meu nome ser lembrado, eu fiquei bastante feliz e lisonjeado. E diferente da questão do convite para a Secretaria da Agricultura, esse convite como líder já está mais adequado ao meu planejamento como agente político, de continuar como vereador, numa função de responsabilidade de ser o articulador com os meus pares, vereadores, atendê-los, organizar suas demandas, cobrar ao executivo as soluções. Então, de fato, estar líder de governo estaria muito mais alinhado. Por enquanto não veio o convite formal? Ou já veio uma sondagem? Esta lá por longe? Oficialmente, eu recebi um convite, uma conversa com o atual líder, João Diego, que de forma muito humilde, ele me procurou e falou, olha, eu estou declinando da minha missão como líder, explicou os motivos dele, e eu acho que você poderia estar sendo o próximo. Então, teve essa conversa, de fato, mas por parte de um companheiro de bancada. Por parte do executivo, que é quem define a liderança, ainda não veio oficialmente esse convite. Muito bem. Se vier, propenso a aceitar. Sem dúvida. Tipo assim, tem que analisar e ver, né? Encararia o desafio. Sem dúvida. Eu estou disposto, até porque eu entendo que, de repente, se vier o convite, essa posição me daria também uma nova oportunidade de conhecimento, né? De articulação, de estar mais próximo dos meus companheiros vereadores e também do Executivo. E a bem da informação, a gente sabe, né? Que outros nomes também são lembrados, cogitados. Dá para citar aqui o nome do vereador Alessio Spínola, por exemplo, o vereador Brazucci também, lembrado. Tem ainda o outro vereador, agora me fugiu o nome aqui, teve aqui esses dias lá, me ajuda aí, o outro vereador que pode ser, ele é do Partido Novo? O Rondinelli. O Rondinelli Batista, fugiu o nome do Rondinelli, um abraço, Rondinelli. Também são lembrados e cogitados. E dentro dessa situação toda, é evidente que o senhor não é o líder, mas é um membro da casa. E nós temos hoje esse burburinho, esse tumulto aí, que acaba se transformando, né, numa confusão, como dizia o nosso saudoso Arci Bueno, o Bugrão, lá de Ubiratã, um sururu do zóio virado, que é a denúncia do FAM, do Bolsonaro, contra o vereador Lauri. Não vamos entrar no mérito, mas só assim de como é que fica isso dentro do Poder Legislativo. Você acha que tem que acionar uma comissão de ética para dirimir qualquer dúvida? Sem dúvida, acho que diante de qualquer denúncia tem que ser instaurada uma comissão e essa comissão tem o papel de averiguar as informações necessárias, ouvir as pessoas, testemunhas envolvidas, para que se deixe claro se teve ou não alguma falha, se teve falha, por consequência, terá as devidas punições, né? Então, entendo que toda e qualquer denúncia precisa ser averiguada. Essa questão de tratar bem os assessores é importante, né?
assessor, colaborador e tudo mais. Mas também no mote público, assim como em qualquer atividade, uma assessoria tem que estar bem orientada, fiscalizada, acompanhada, né? Porque senão pode dar problema. Dentro da área pública isso é mais fácil de acontecer. Você concorda com isso? A sua assessoria, como é que você orienta? Miguel, precisa ter muita responsabilidade do diálogo e do contato com os nossos profissionais servidores. Afinal, por mais que seja assessoria minha, são servidores pagos pelo poder público, pelo Estado. E aí precisa ter uma relação extremamente profissional, uma relação de trabalho com horários definidos, missões definidas, para que não se confunda com questões particulares e pessoais. Afinal, eu estando aqui como vereador, é um CNPJ. Após determinado horário, eu sou pessoa física. Então, tem que se dividir as questões das missões pessoa física das missões pessoa jurídica. E aí se evita de acontecer erros, né? Como é o que está sendo denunciado aí nesse caso. E no caso do político, de repente tem gente que fala, né? Assim como o médico, assim como o policial, está na função 24 horas por dia. E os assessores da mesma forma, né? Então, por isso, esse cuidado aí. O povo tem lhe cobrado mais o quê? Em relação ao seu mandato, em relação à nossa Cascavel aí, que tem sempre muitos desafios, muitas conquistas, mas a correria, cobrança ao público é intensa e permanente. O que mais que o pessoal te cobra? Miguel, dentro do meu planejamento político, eu tracei lá atrás, em pré-campanha e depois campanha, alguns pilares. A exemplo, pilares do fortalecimento da agricultura, o fortalecimento da política de assistência social, fortalecimento da saúde mental das pessoas, assim como também o fortalecimento do funcionalismo público, que acredito que recebe muitos votos desse segmento. Então, em cima desses pilares, sem dúvida, eu recebo mais cobrança, mais pressão. Afinal, foram os segmentos em que eu fiz um compromisso e agora eu preciso, como agente político, entregar esses compromissos. Não é promessa, Miguel, é compromisso. Compromisso você faz e você cumpre, né? Então, eu tenho trabalhado intensamente para que esses segmentos que eu citei aqui como pilares sejam bem atendidos, né? E aí, quando eu falo ser bem atendidos, a exemplo da política da agricultura, ter lá o avanço à agricultura familiar, que esses pequenos produtores possam gerar renda de forma digna, como criar ferramentas para isso. Então, tudo isso requer um bom diálogo com o executivo, para que essas ferramentas se concretizem e eu, como agente político, posteriormente eu possa colher os frutos desse resultado, desse trabalho que beneficiou e fortaleceu cada um desses pilares. Então é um trabalho de bastante diálogo, de organização, para que se possa atingir os resultados. E desafiador, né, Hudson? Porque você não pode considerar que já está resolvido o problema, né? É desafiador, por isso requer... Permanentemente. Por exemplo, me atravesso aqui porque é assim mesmo que nós fizemos, né? Desculpa a falta de educação. A cidade de Cascavel sempre teve um cuidado muito especial com essa questão do morador de rua. Nós temos uma comunidade muito generosa, você sabe disso, né? Então, temos muitas pessoas que adotam, até mesmo as comunidades indígenas, o pessoal que vinha, hoje está vindo menos, vou lhe perguntar o que aconteceu, talvez o senhor saiba. Mas tinha gente que adotava a família de indígena que vinha para cá, não para vender o cestinho, o artesanato, vinha já para fazer uma coleta de doações, né? Vinham num ônibus, que o ônibus é que traz, não é isso? E aí, de repente, tinha que ser conseguido 2 ônibus, porque um era só de doação, veja bem. E aí nós temos a situação daqueles que não conseguem conviver bem com o chamado morador de rua, por N motivos, alguns injustamente são acusados de abusadores, outros abusam mesmo e tal. Um desafio que seria policial, em determinado momento sim, mas sempre 24 horas por dia na questão pública da assistência. Por que na sua época tinha um montão de morador de ruas e hoje parece que diminuiu? Bom, o público pessoa em situação de rua é o público mais desafiador para o atendimento. Por quê? O poder público pode oferecer todas as opções e alternativas para esse cidadão sair daquela condição que ele está na rua. Porém, depende dele, uma decisão dele, sair daquela condição e aceitar um atendimento, um internamento para o tratamento da sua saúde mental, tratar a questão do álcool, da droga, e por muitas vezes ele não aceita. E acaba frustrando toda uma estrutura que às vezes se prepara para que ele saia daquela condição e possa ter dignidade novamente, voltar à sua família, né? Então, de fato, esse assunto, pessoas em situação de rua e indígenas,
ficou bastante marcado na minha trajetória como secretário da assistência social. Inclusive, Miguel, hoje muitas pessoas ainda, quase 2 anos depois de eu ter saído da secretaria, ainda me ligam de noite, de madrugada, pedindo ajuda para internamento de um familiar, pedindo ajuda para tirar alguém da situação de rua, muito por essa questão de empatia que a gente sempre teve o cuidado, enquanto eu fui secretário, de cuidar das pessoas e sem fazer julgamento, Miguel, porque ninguém está na rua porque quer. Tem toda uma trajetória por trás que acabou culminando dele estar naquela situação terrível e dramática que é estar em situação de rua. Então, por isso que a gente sempre trabalhou com empatia, né? E muitas pessoas ainda me culpam por essa questão de haver no passado esse registro de mais pessoas em situação de rua, pelo bom atendimento que a gente prestava a esse público. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que prestar um bom atendimento era o meu dever como secretário, era o meu compromisso de atender bem aquela pessoa sem julgamentos. E lógico, desse bom atendimento buscar uma solução com dignidade, fazer com que ela saísse da situação de rua. Tínhamos um desafio que parte desse público não era pessoas em situação de rua precisando de ajuda. Eram bandidos que estavam camuflados em situação de rua para cometer crimes, para vandalizar, para roubar as lojas, para traficar. E aí, nesse ponto, há de se registrar que teve um grande avanço. Se apertou bastante com relação a esse público e acabou que eles saíram dessa região central, principalmente, que nós tínhamos um drama ali na região da Rua Paraná, na Brasil, em que em determinados horários do dia tinha muitas pessoas ali acumuladas, mas se confundiam pessoas que estavam ali precisando de ajuda de pessoas que estavam ali para cometer crimes. Então, tivemos de fato esse grande desafio de que a época não teve esse aperto necessário falando de segurança pública para que quem estava ali para cometer crimes não estivesse. Até para aqui, aproveitando para fazer a diferenciação. O servidor, a equipe da assistência social, ou mesmo ação social, qualquer um aí que vai se envolver nisso, tem um preparo, tem um olhar e uma atuação. Já na questão da repressão criminal, aquele que está lá distribuindo droga, o que está lá escondido porque receptou, roubou, furtou, tem isso é coisa da polícia. No caso aqui temos a Guarda Municipal. Pergunta, nós temos um secretário, que é o Coronel Lee, que é de formação militar, Coronel Lee da Polícia Militar. Com ele, assim, essa coisa de ramalhete rosa e tudo mais é meio só, de repente, para o aniversário da esposa ou para o dia da mulher. Senão tem que ser mais duro, mais rígido e tudo mais. Isso precisa ter um medidor. Não pode ser só muito bonzinho e nem pode ir baixando o sarrafo e a borracha de um modo geral, né? Então é uma equação difícil de conseguir, né, Hudson? É difícil e cada secretário, cada agente público que está naquela determinada função tem a sua característica. Alguns são mais diplomáticos, outros são mais firmes, como você citou aqui o exemplo do secretário. Porém, é um risco também para o gestor que está responsável, porque se ele é muito rígido e firme, ele pode estar respondendo a exemplo da Defensoria Pública do Estado por abuso, por alguma ocasião. Então, o agente público numa linha muito tênue, no limite dele poder estar respondendo qualquer ação dele. Você falou em Ministério Público, por exemplo, promotorias, as mais diversas. Tem gente da promotoria que diz que não pode ir muito duro para cima do pessoal, que tem que ir bem comedido. E daqui a pouco não participam muito, mas se alguém propõe uma ação, quando vê, está sendo ministrado, está numa ação contra o poder público por uma atuação aí com esse tipo de pessoal. Veja que é difícil, hein? Eu tenho até um exemplo, Miguel, para quem está nos acompanhando entender. Quando eu era secretário, nós tínhamos algumas ações que nós fazíamos em conjunto com a Guarda Municipal, à noite principalmente, até para garantir a segurança dos meus servidores da assistência social. E por mais de uma vez eu fui convocado na Defensoria Pública do Estado em que eu poderia estar usando de muita força para fazer aquele atendimento. Veja, só por nossa equipe estar sendo acompanhada pela Guarda, eu já fui lá convocado para prestar esclarecimentos. Então, aí que eu trago o limite, né? De repente o secretário estar agindo de uma forma muito incisiva que ele pode estar respondendo. Muito bem, essa questão da ação social você leva com destaque para o mandato, né? Levou, executa isso e tudo mais. Agora, existem limites na questão orçamentária, até mesmo na própria legislação, que não pode ficar distribuindo o benesse, dando ajuda, as mais diversas passagens, o que mais pede, né? Assim, do jeito que depois resulta em problema de cobrança, Tribunal de Contas e tudo mais. Hoje, na condução do prefeito Renato Silva, que está aí, já vai completar o seu 2º ano, o outro que você trabalhou foi o ex-prefeito Paranhos, né? Muita dificuldade
diferença? Segue a mesma linha? Como é que está nesse sentido? Há as condições necessárias para que o Executivo trabalhe no setor e você no Legislativo faça as cobranças? Como política de assistência social, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Renato Silva, né? E da equipe da Secretaria de Assistência Social, através da secretária Rose. E eu tenho acompanhado principalmente as questões orçamentárias, Miguel, porque a questão de orçamento dita muito o ritmo da secretaria. Então, a assistência social, nós tínhamos lá em 2016 um orçamento de aproximadamente 35 milhões de reais. E quando nós saímos da secretaria em 2024, esse orçamento foi para em torno de 75 milhões. Então, nós mais do que dobramos esse orçamento, o que demonstra o cuidado, relevância que o ex-prefeito Leonardo Paranhos tinha com a política de assistência social. E isso eu tenho dialogado com o prefeito Renato Silva para que não tenha retrocesso. E ele tem cumprido com esse nosso compromisso. Afinal, no último exercício, nós tivemos um orçamento lá de 80 milhões, o que demonstra que ele continua prestigiando essa política para que ela continue avançando. E eu cito o orçamento, Miguel, porque é no orçamento que você consegue medir se o gestor está priorizando ou não. Porque não tem como você reduzir o orçamento e dizer que está priorizando. Porque daí sem orçamento você não consegue contratar equipe, você não consegue reformar a infraestrutura, você não consegue ampliar serviços, né? Então, por isso que a medida é muito pedagógica, didática, de prioridade ou não, é o orçamento público. Pois é, e tem problemas os mais diversos. Por exemplo, estava lembrando aqui em relação à nossa conversa anterior, porque tem tudo a ver. Vereador Hudson, ex-secretário, é verdade que tem municípios, prefeituras, gestores por aí afora que colocam os seus necessitados, a sua comunidade indigente, dentro de uma condução para desovar ali na entrada da cidade do Guarujá ou lá na outra ponta e tal, vem para cá, despejam aqui o pessoal? Eu sempre ouvi falar isso, mas é difícil de acreditar. Tem ou não? Infelizmente, Miguel, isso é uma realidade. E principalmente municípios pequenos, infelizmente, cometem esse crime de pegar o cidadão que está na sua cidade, uma pessoa em situação de rua, e traz para os grandes centros, né? Não necessariamente com uma van, mas com compra de passagens rodoviárias. E aí eu trago a questão do crime, porque assim, para você hoje encaminhar qualquer cidadão para outro município, como executivo, você tem que ter um motivo para mandar aquele cidadão para aquela cidade. Por exemplo, eu não posso mandar alguém para Curitiba sem ele ter um vínculo com Curitiba. Ele tem que ter lá obrigatoriamente um familiar, alguém que irá acolhê-lo naquela cidade. Então, quando a gente concede uma passagem, tem que ter uma argumentação técnica, um parecer não técnico. Pode só dar passagem assim, a moda Miguelão, né? De forma alguma. Se essa compra de passagem for investigada e verificada que foi simplesmente um destino para desovar a pessoa em outro município, isso é crime. E por ser crime, obviamente, o gestor vai estar respondendo. Então, tem toda uma responsabilidade. Não só das passagens, viu, Miguel? É importante esclarecer. Todo e qualquer benefício social, antes de ser um benefício, ele tem um parecer técnico. E quem dá o parecer técnico na polícia social? É o assistente social e o psicólogo, que são os nossos médicos da saúde. E são eles que definem tecnicamente se determinada pessoa tem o direito ou não de ter um determinado benefício. No caso, os psicólogos que trabalham na ação, fazem o trabalho em conjunto ali e tal. Precisa ter assistente social também, né? Como é que a pessoa, se não tiver isso aí, não anda, né? Não, se não tiver esses Agora você falou em funcionário público que você entende lhe prestigiou, com voto e tal. Você é funcionário público concursado ainda. Estou. Só está vereador hoje, mas continua. Amanhã ou depois, se tiver que voltar para a prefeitura, não tem problema nenhum. Pergunta, temos aí 2 sindicatos, Sismovel e o Ciprovel, né? Com pedidos e pautas que chegam até a Prefeitura Municipal e também aos senhores vereadores. A gente vê o pessoal se reunindo lá e querendo apoio nas cobranças e tal. Agora está todo mundo meio tranquilo, meio quieto, você notou isso? Os sindicatos não estão fazendo nenhuma movimentação e tudo mais, não estão fazendo nenhum protesto público. O que você atribui a este momento aí de calmaria? Acho que todo diálogo ele é bem-vindo, Miguel. E quando o diálogo existe, eu acredito que a tendência é que as coisas estejam amenas. Por isso que eu vejo que os sindicatos hoje, diante do bom diálogo que o prefeito Renato Silva tem com ambos, permitem esse sentimento de tranquilidade. Por óbvio, se essa falta de diálogo vir por parte do sindicato ou por parte do executivo e tiver um rompimento,
aí que você tem que ser um pouco mais duro nas negociações, porque também, senão fica um ambiente muito frágil, né? Então eu percebo que hoje o prefeito Renato Silva tem essa característica de ouvir, de explicar quando ele não pode atender, o porquê que ele não está atendendo, né? Então tudo isso é uma mediação necessária que permite esse equilíbrio e evitar um embate em que todo mundo perde. Perde o servidor, perde a pessoa que precisa do atendimento, né? E então esse é o entendimento que eu percebo dentro do poder público. Às vezes o gestor público não gosta muito da conversa com o sindicalista, né? Porque o tom da conversa não casa, né? O sindicalista tem que ser duro na cobrança. E o gestor precisa saber, seja público ou seja privado, né? Até onde vai financeiramente e tudo mais. Pergunta ao vereador Hudson nesse sentido também, e já enveredando para a questão econômico-financeira, que nós notamos aqui em todas as perguntas, sempre tem o viés financeiro. Se tem dinheiro, faz; se não tem dinheiro, não faz. A Prefeitura Municipal está bem das pernas, na sua opinião? Tem gente que fala assim, olha, o Renato vai ter dificuldade em 2027, o secretário Guerreiro também, muito complicado nesse momento, tudo em dia, mas amanhã ou depois. O senhor acha que o seu mandato tem que acompanhar isso também ou não é problema seu? Sem dúvida, é um dos compromissos que eu tenho também do acompanhamento do orçamento público. Afinal, lá quando eu iniciei minha carreira como servidor de carreira, como você muito bem citou, e continuo ainda servidor, apenas licenciado nesse momento como vereador, o meu entendimento de orçamento público, as peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA, que são fundamentais para a gestão de qualquer município. Nós do povo que votamos nos senhores não entendemos bolufa do que são essas siglas e tal, né? Nós entendemos assim, a grosso modo. A Prefeitura tem um orçamento de 2 bilhões de reais para o ano de 2026, ou que seja 2027, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É muito dinheiro. Então o pessoal está nadando de braçada nisso aí. É do jeito leigo que a gente entenda, né? E infelizmente, Miguel, existe um equívoco com relação a isso. Como você muito bem disse, o orçamento real hoje do município é 2 bilhões de reais. Ou seja, é o orçamento que o município tem para passar o ano, para garantir a política de saúde, educação, assistência, obras, agricultura, dentre todas as políticas públicas. E na minha percepção, Miguel, esses 2 bilhões é pouco. O cobertor é curto para o prefeito fazer o que ele gostaria de fazer, o ideal. E aí, muitas vezes, ele tem que retroagir das suas perspectivas e garantir a execução do real, porque ele não pode gastar mais do que ele tem. Se ele tem 2 bi e ele gastar 2.100, ele vai ser responsabilizado pela lei de responsabilidade fiscal. E a população precisa entender isso, né? Muitas vezes, por mais que o prefeito queira, ele não pode fazer além do que o seu orçamento permite. Na minha percepção, hoje, pelos meus estudos, o município hoje de Cascavel precisaria ter um orçamento, Miguel, de 3 bi. 3 bi para nós termos um cenário ideal. Termos o número de unidades de saúde necessárias, termos unidades habitacionais necessárias para atender toda a população, termos todas as vagas de CMEs supridas, em que hoje quase chega a 5 mil vagas que está pendente. Então, existe um cenário... Atender os dispositivos dos sindicatos que querem um aumento real de salário, querem pagamentos disso, atualizar banco de horas, tudo vai dinheiro, né? Falando de servidor público, é óbvio que o prefeito gostaria de atender todas as categorias, melhorando o salário, garantir que aquela pessoa fique no município, que ela possa buscar um aperfeiçoamento da sua carreira. Por mais que o prefeito queira, muitas vezes ele não consegue fazer porque o orçamento dele não o permite. Não só não o permite, como ele pode estar incidindo... Você falou em 3 bilhões. O orçamento é uma peça e tal, fictícia, isso, os estudiosos definem bem. A gente que é leigo aqui tem que ficar aprendendo com a turma que sabe. Mas se tem que ter 3 bilhões de receita, vai ter que dosar a despesa. A despesa sempre que cresce, a receita que é difícil. Pergunta, o senhor acha que tem que aumentar a arrecadação? É favorável à cobrança de imposto? Como é que fica o FPM? Que é um repasse federal que o pessoal está prevendo aí, 2027 vai ser uma queda acentuada. Tem a questão dos repasses estaduais também, sempre uma incógnita, né? Como é que compatibiliza tudo isso? Miguel, nós precisamos buscar estratégias para arrecadar mais sem estar incidindo em mais cobranças à população. De que forma fazer isso? Garantindo incentivo para que mais indústrias venham à nossa cidade de Cascavel, para que possam produzir mais. Temos que fortalecer ainda mais o nosso agronegócio para que eles gerem
mais produção, gerando mais produção, obviamente vai gerar mais receita, gerando mais receita para essa empresa vai gerar mais impostos. Então, é uma cadeia positiva e propositiva que garante que o município arrecada mais. Então, na minha percepção, quando você incentiva uma indústria a vir para a cidade, você não está só garantindo uma riqueza para aquela empresa, para aquele empresário. Muito pelo contrário, está garantindo que aquele empresário venha, se estabeleça, gere centenas de empregos, gerando empregos, obviamente, você vai gerar imposto para o município. Então, é por aí que eu vejo que é necessário um plano providencial para que a gente melhore a arrecadação. E um plano ousado, né? Agressivo até certo ponto, porque senão essas empresas citadas pelo vereador, elas passam aqui por Cascavel, vão ali para Santa Teresa, vão lá para Foz do Iguaçu, elas vão onde tem, né, o atrativo mais. Então, o senhor tem toda a razão. E isso também não é só uma responsabilidade do Executivo. Passa lá na Câmara, para aprovação, tudo, dos senhores vereadores. O tempo está curto, meu caro vereador. Eu vou dedicar agora 2 minutos. O senhor elenque aí dos vários projetos que o senhor tem, 1 ou 2 que o senhor entenda aqui agora de supetão, e nós estamos com o nosso Boca Maldita, é importante de destacar. E que o Executivo, através do seu mandato, vai acabar amanhã ou depois ou sancionando, já sancionou, e aí vem reverberar aqui na nossa realidade de comunidade. Fique à vontade. Miguel, tem um dos projetos que é prioridade, é a questão do atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares, em que hoje é um grande desafio quando uma pessoa infelizmente se envolve num acidente, toda a consequência psicológica e física desse acidente, em que muitas vezes essa pessoa acidentada é o provedor, ele deixa de prover a renda, a família começa a passar dificuldade, além da questão da consequência psicológica e tudo isso. Então, estamos aí estudando uma estratégia para que nós possamos estar tendo um olhar diferenciado a esse público. Não são poucas pessoas, Miguel. Há registros de que em Cascavel, no último ano, 2025, nós tivemos mais de 5 mil sinistros, 5 mil acidentes de trânsito que tivemos vítimas. Então, por isso, é um público e uma pauta que eu quero ter como prioridade. Quem sabe buscar também a prevenção desses acidentes. Outra pauta que a gente tem buscado também priorizar é a parentalidade positiva. O que é isso? Nós precisamos dialogar mais com as nossas famílias, com os nossos pais, para termos o cuidado e o compromisso da educação dos nossos filhos. Eu não estou falando de educação pedagógica, porque educação pedagógica é compromisso dos CMEs e escolas. Eu estou falando do compromisso nosso como pais de ter limites aos nossos filhos, de garantir que os nossos filhos respeitem as pessoas e assim nós termos lá na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, Miguel, uma mudança de comportamento dos nossos filhos. E aí, plantando essa sementinha, eu tenho convicção de que nós teremos uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais respeitosa e produtiva, evitando muitos problemas que nós temos hoje, infelizmente, com pessoas que estão desvirtuadas, usando álcool, usando droga. Que coisa, né? Como isso tem desmanchado as famílias, né? E a questão dos eletrônicos também aí, né? Os pods da vida, que fuma. E tem também esse aparelhinho aqui, né? Que está destruindo muita coisa e construindo também. Que desafio, né? Desafio, inclusive, sobre esses 2 temas que você falou, nós temos a campanha Vape Zero, que é uma campanha minha e do vereador Everton, em que nós estamos indo nos colégios estaduais com acadêmicos de medicina orientando sobre os riscos do uso do cigarro eletrônico. E aí, a gurizada está ouvindo e tal? Tem dado resultado? Tem dado resultado. Por quê, Miguel? Não sou eu, agente político, que está indo dentro dos colégios falar. É o técnico. É o acadêmico de medicina. Sim. São jovens que estão indo dentro dos colégios com um diálogo acessível. Porque não adianta dentro do colégio começar a falar juridiquês ou na área da medicina. Precisa falar a língua dos jovens. Claro. Né? E às vezes, infelizmente, em casa, o pai e a mãe, por N motivos, têm vontade e tudo, mas não tem condição, né? Não tem condição. Então, o Vape Zero é uma campanha que tem dado muito certo, contínua, começou ano passado, esse ano continua. Né? Nós atendemos ano passado mais de 4 mil adolescentes. Então são programas como esse que a gente quer, como vereador, Miguel, implantar e que ele dê continuidade. Eu estou vereador de passagem, mas eu tenho convicção de que quando um programa é feito com técnica e que garanta a continuidade, eu vou deixar de ser vereador e o programa vai continuar. Vai continuar. Desde que também um entendimento bom com o Executivo, né? Para fechar nesse sentido, ainda em relação à eleição que vem aí, podemos então estar liberado de Cascavel para ir. São 2 vereadores. Um eu sei que já está para estadual, por exemplo, o Sidão, está na bancada de vereadores do Gugu Bueno, por exemplo, né? Outros vereadores apoiam outras candidaturas e tudo mais. O Hudson já se resolveu? Vai com o Gugu? Vai com Batatinha? Vai com quem? Miguel, a nível de candidato a deputado estadual, nós temos um bom diálogo com o deputado Gugu Bueno.
né? Nós dialogamos por 2 ou 3 vezes, ficamos de falar novamente para que nós tenhamos um entendimento, né? Mas, assim como eu já dialoguei com o Batatinha, que tem um carinho, um respeito tremendo por ele, mas nós estamos nessas tratativas finais para poder ter a definição e nós caímos de cabeça no processo eleitoral. Eu acho que o senhor vai acompanhar o Sidão e vai apoiar o Gugu Bueno, na minha opinião, né? Para federal não tem nega, é o Paranhos. Isso, tem um compromisso com o pré-candidato a deputado federal Leonardo Paranhos, por toda a trajetória que nós tivemos juntos aí como executivo municipal, e sou convicto que conseguiremos agora, como deputado federal, também fazer um bom trabalho. E por último, não temos muito mais tempo, o governo do Estado, que está uma confusão de candidaturas, agora tem convenção de fim de semana do PSD e tudo mais. O Podemos está assim para saber se vai para cá, se vai para lá. A chance de que possa apoiar o Sandro Alex, que é o candidato do PSD, do governador, mas há quem diga que também pode ir lá para o lado do candidato Moro do PL. É mais ou menos isso? Miguel, política é grupo. E Cascavel tem um cenário em que o nosso grupo está muito bem alinhado com o governador do estado do Paraná, o Ratinho, e obviamente o Ratinho está colocando o Sandro Alex como pré-candidato ao governo do estado. Então, a nível de Cascavel, nosso pré-candidato Sandro Alex será nosso apoio. 1 minuto para as suas considerações finais. Família está bem? Como é que está a meninota? Está grande? Miguel, estou pai há pouco mais de 2 anos, para mim foi um grande aprendizado. Foi a maior bênção que eu tive na minha vida. É uma menina, né? A Júlia Basotti Moreski, que é minha filha, tem 2 anos e 8 meses. A minha esposa Débora Basotti Moreski, em que juntos nós temos essa bênção, que é a nossa filha, e estamos fazendo de tudo e mais um pouco para que ela tenha uma boa educação, que ela respeite as pessoas, até porque entendemos, eu acho isso, o senhor acho que vai concordar. Política, por exemplo, hoje que o senhor está, não é motivo para desmanche de família, para confusão, para fofoca, intriga e tudo mais. Tem como compatibilizar. Sem dúvida, Miguel, nós temos que pegar a nossa régua de 24 horas e buscar ter o equilíbrio, né? Ter o tempo ali para o trabalho, dedicação e o tempo também para a família, que é fundamental. A política vai, a família fica. Esse é o entendimento que eu tenho. Muito bem. Um abraço, Hudson, obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Até a próxima. Boca Maldita ouviu o vereador Hudson Moreski, da bancada do Podemos, na Câmara Municipal de Cascavel. Voltamos na semana que vem. Um abraço, fique com Deus e até lá.